Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, confirmou que Elon Musk, o empresário bilionário, ficará no comando do Departamento de Eficiência Governamental. Musk prometeu máxima transparência durante o seu trabalho no governo. Vamos ver. Elon Musk ficará no comando do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos durante o próximo mandato de Donald Trump. A confirmação aconteceu no perfil do presidente eleito na rede social X, a qual Musk é dono, dizendo que Musk irá trabalhar para desmantelar a burocracia governamental, cortar regulamentações excessivas, gastos desnecessários e reestruturar as agências federais. Durante a campanha presidencial, Trump e Musk estavam juntos em eventos e o bilionário foi um dos principais doadores da campanha eleitoral de Trump, que prometeu colocar Elon Musk em uma comissão governamental de eficiência se fosse eleito. O bilionário já havia aceitado o convite. Elon Musk disse que irá trabalhar para eliminar fraudes e pagamentos indevidos, máxima transparência em seus trabalhos e prometeu fazer 2 trilhões em cortes, principalmente na burocracia federal, e admitiu que as medidas podem causar dificuldades temporárias para os americanos. Sem dúvida, esse é um empresário midiático, conhecido no mundo todo. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política internacional. Boa tarde, professor Feijó. Seja muito bem-vindo. Sempre uma alegria recebê-lo aqui. Também fico alegre, Kleber. Obrigado. E, professor, qual é a estratégia do Trump ao escolher, ao colocar o Musk nesse cargo? A nomeação soa até como um acordo de campanha. A gente viu aí na reportagem que ele foi um dos principais doadores. A gente está em dúvida. Enquanto o Trump fala de um projeto Manhattan 2, que era um projeto sigiloso, o Musk vem a público dizendo que promete ampla transparência. O Trump fez campanha para dizer que ele é um político diferente, que não vive de doadores de campanha, mas agora nomeia não só o Elon Musk, mas junto dele o Vivek Ramaswamy para essa nova secretaria. Não sabemos se é um cargo equivalente a ministério, não sabemos exatamente se é uma comissão, como ele dizia durante a campanha eleitoral, para analisar esses cortes. Mas, de fato, estamos aí nessa dúvida de qual é o sentido efetivo. Lembrando que um dos papéis que o Trump empoderou o Musk nesse futuro cargo é fazer uma revisão do papel das agências reguladoras dentro dos Estados Unidos. Lembrando que lá elas seriam equivalentes às nossas autarquias e servem, de alguma forma, para reduzir o poder do presidente da República, já que a lei transfere responsabilidades decisórias para esses órgãos da administração indireta. E o que o Musk deseja é exatamente retomar o controle da presidência, portanto, o povo retomar o controle indireto do funcionamento do Estado e, com isso, demitir cargos desnecessários e o que ele promete, os gastos, de cerca de 2 bilhões. Lembrando que o orçamento anual neste ano de 2024 foi 6,8 trilhões. Cortar 2 bilhões é um bom corte. É um bom não, gigantesco corte. Olha, a experiência empresarial do Musk é incontestável, Não por acaso ele é um dos bilionários aí mais conhecidos do mundo. Mas nesse cargo que ele acaba de ser nomeado e esse cargo acaba de ser criado também, qual exatamente, dá pra gente saber qual é o poder que o Elon Musk vai ter, ô Feijó? Pelo que o Trump diz, carta branca, confiança plenamente na comissão criada, encabeçada por esses 2 empresários, o Elon Musk acima do outro, no sentido da experiência que ele trouxe dentro da sua própria empresa de corte de gastos e que, portanto, parece ser um ministério para controlar as agências federais e, de alguma forma, ter poder de mudar a regulamentação como um todo, não só através de decretos e portarias, mas também discutir o que é cargo necessário ou não necessário dentro da administração pública. Ao que parece, portanto, Kleber, resumindo, é carta branca, realmente uma tentativa de reinventar como o poder federal funciona nos Estados Unidos. E com essa carta branca, como você acaba de dizer, ele pode ter alguma influência nos negócios
dos Estados Unidos com o Brasil, é importante a gente lembrar que o Elon Musk teve recentemente atritos com o governo brasileiro e também com a Justiça do Brasil. É possível aí, ou é temerário aí pensar em retaliações? Diretamente não, mas a gente sempre tem que ficar com o olho, né, no segundo, terceiro ou quarto momento. O outro parceiro dizia que previa fazer muitos cortes no FBI, Ministério da Educação e Comissão de Reguladora Nuclear. Essas são partes grandes do Estado americano, não parecendo que vai interferir na de indústria e comércio ou mesmo no Ministério da Justiça, esses sim que teriam poder de impactar diretamente com decisões sobre o governo brasileiro. Mas, claro, a experiência feita em parte do governo pode acabar se expandindo para outras áreas. Diretamente retaliação pelo desgosto do Musk, imagino que ele não teria poder. Porém, como sendo parte de um quadro de ministros, talvez exerça influência sobre aqueles que teriam posição. Como eu chamei a atenção, o Ministério da Justiça e o Ministério de Indústria e Comércio dos Estados Unidos. E olha, além do Musk, as primeiras nomeações do Donald Trump, elas estão dentro do esperado por esses primeiros nomes. Já dá para a gente traçar um perfil desse futuro governo? Kleber, da minha análise de política internacional em especial e dessas partes de campanha eleitoral, eu imagino que parte do eleitorado que rumou para ele sobre a promessa de ser o candidato da paz e de realmente fazer uma mudança para a economia, por enquanto ele tem dado sinais de que periga ser taxado depois de ter feito um estelionato eleitoral, porque por enquanto ele parece repetir a velha política, guerra em cima de guerra, né? Aqueles nomeados para embaixadores na ONU, embaixadores em alguns países e o ministro da Defesa e de Relações Exteriores indicam nesse sentido. E do outro lado, da economia, por enquanto, parece que só corte de impostos para os ricos e corte de emprego de boa parte do cidadão americano. Lembrando que essa limpeza de corte de gastos públicos significa diminuir a máquina pública. E dentro dos Estados Unidos, 1 a cada 5 americanos que são da mão de obra ativa são funcionários do Estado. Então pode ser que percam emprego e não necessariamente corte de imposto que beneficiaria um consumo maior com essa liberação de dinheiro. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, que é um especialista, né? Aliás, um especialista renomado e consagrado nessa área, o direito internacional. Muito obrigado pela sua participação e por essas informações tão preciosas. Contem comigo sempre, Kleber. Abraço, bom trabalho. Grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar de saúde e saúde do homem. Isso porque nós estamos no Novembro Azul, que é o mês de prevenção do câncer de próstata. A doença, olha só esse alerta, mata em média 47 homens por dia no país. Vamos conferir. O câncer de próstata matou 17 mil homens no Brasil no ano passado, uma média de 47 pessoas por dia. Atualmente, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens em todas as regiões do país. São cerca de 196 novos casos da doença identificados por dia, e o número de novos casos da doença deve aumentar nos próximos anos. Em todo o mundo, os casos devem duplicar até 2040, passando de 1.400.000 em 2020 para quase 3 milhões em 16 anos. A previsão é que também haja um aumento de 85% do número de mortes. A campanha Novembro Azul tem o objetivo de chamar a atenção dos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O diagnóstico tardio é um fator que reduz as chances de cura e aumenta a letalidade da doença. Para prevenir a doença e detectá-la em estágio inicial, é importante a realização periódica de exames e consulta com o especialista. Outro fato que a campanha destaca é que o câncer de próstata apresenta poucos sintomas em sua fase inicial e que, se o homem esperar por esses sintomas, pode descobrir uma doença em estágio já avançado. A campanha começou em 2003 na Austrália e todo ano. O mês de novembro é dedicado à saúde do homem. Olha, esse com certeza é outro assunto que interessa muito para o nosso telespectador. E para falar mais sobre isso,
Nós vamos conversar agora com outro especialista. O nosso convidado é o médico oncologista Jefferson Medeiros. Olá, boa tarde, doutor Jefferson. Seja muito bem-vindo também ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre saúde, né? Que é uma coisa tão importante quando a gente fala hoje em dia, Kleber, sobre longevidade. Estamos ficando mais velhos, graças a Deus. Só que temos que nos preocupar porque existem aí alguns percalços durante a nossa vida se a gente não se cuidar, não é isso? Certíssimo. Olha, sabe as palavras para começar essa conversa. Então, doutor, eu queria que você comentasse esse número que eu achei alarmante. Fiquei impressionado, né? Muito alto, 47 mortes diárias no país. Por que esse número tão alto ainda, já que esse é um problema bastante conhecido? Vamos lá, se a gente for pegar na raiz da coisa, vamos prestar atenção que a gente aumentou bastante a obesidade. Então, aqui no Brasil, a gente meio que americanizou a nossa alimentação. O que vai acontecer com isso? A gente sabe que quando você tem a obesidade, existem, Kleber, cerca de 13 tipos de câncer diferentes que podem se dar com a obesidade. Então, quando a gente fala sobre obesidade, a gente está falando do aumento da obesidade e, em consequência, aumento de câncer. Então, a gente vai ver ali o que é mais comum. Como são mais comuns o câncer de próstata em primeiro lugar, depois vai vir câncer de pulmão e vai vir câncer de intestino. Então, câncer de intestino, de próstata, a obesidade, ela tem a sua ação muito intensificada com esse tipo de câncer. Então a gente sabe que se alimenta mal, você tem a gordura, essa gordura ela vai virar hormônios que vai dar alteração. Então o grande passo que a gente está vendo, essa epidemia toda, é uma coisa simples. A gente esqueceu realmente de comer bem, Kleber. Olha, parece simples, né, doutor? Mas é uma coisa muito complexa e vital. Você lembrou bem aí nessa sua primeira dica. E, doutor, é importante a gente lembrar também que essa é uma dificuldade, o fato dessa doença ser silenciosa. Ela não dá sinais. E quanto antes, isso é importante também, a gente ressaltar o paciente diagnosticar o problema, maior será a chance de cura, não é mesmo? Geralmente, o que vai acontecer? Os pacientes acima dos seus 45 anos é a hora que ele tem que ir no médico. O problema maior do homem a gente vai no pediatra, a mulher vai no pediatra, depois ela troca para o ginecologista e não tem um acompanhamento. O homem não. O homem vai no pediatra, aí ele para de ir no pediatra, ele vira super-homem e ele só volta aos 45 quando ele tem que ir no urologista porque ele lembra da próstata dele. E com isso daí, a gente vai lembrar sobre todas as doenças que vão acometer. O que é importante a gente ficar na cabeça, Kleber? Eu acho que o mais importante é a gente lembrar. Se você tem história na sua família de câncer de estômago, poxa, procura mais cedo, já vai fazer sua endoscopia. Câncer de intestino, se você tem história de câncer de próstata, seu pai, seu avô, algum irmão, algum tio. Então, assim, o antecipar, ele é muito mais importante. Por quê? Porque quando você pega qualquer coisa que esteja no início, a chance de cura é mais de 90%, independente do tipo de câncer. Então, assim, é interessante, importante que a gente faça os nossos exames periódicos. O homem, a gente lembra sempre do Novembro Azul e toda vez as pessoas querem ligar só ao câncer de próstata. E não é isso. Na realidade, a intenção do Novembro Azul é que seja a saúde masculina. Então, aproveita. Você que fuma, infelizmente, a gente tem o vaping. Aí, infelizmente, a gente também tem o aumento do número dos usuários de maconha. Você tem mais chance de você ter... Quem fuma, tá? Você tem mais chance de ter câncer de garganta, de boca, de corda vocal, de rim. Você tem mais chance de ter câncer de bexiga. Então, existem já cânceres que, se você não fizer nada só por causa desse cigarro, que pode ser o cigarro eletrônico e a maconha, vão aumentar o número. Então, imagina se a gente já está falando sobre a obesidade, existem outras coisas. E se você acha que tem que se preocupar com a sua saúde, se você faz o uso recreativo, se existe esse termo recreativo, né, de maconha, de vaping, vocês saibam que vocês estão em outro patamar. Então, tem uma chance maior ainda, além da obesidade, que muitas das vezes tudo isso está andando junto, né, Cléber? Que alerta importante, doutor. Essas palavras, com certeza, são muito benéficas aí para quem nos assiste. E ainda acrescento em cima disso, ainda também há um tabu por parte do brasileiro de buscar esse exame preventivo e o tratamento?
Sim, infelizmente a gente ainda tem. Primeiro, o tabu quando a gente vai falar sobre o exame de próstata. No exame de próstata a gente tem que fazer ultrassom, a gente tem que fazer o exame de sangue e a gente também tem que fazer o toque. E esse toque, imagina que as pessoas têm tanto pavor do toque, agora imagina você perder a sua vida ou você ter complicações por causa de um exame desse. Uma vez por ano, não vai ter problema, não vai ter dor. Vai no especialista, vai no urologista. Por quê? Porque, de repente, se você tiver algo que tiver logo no começo que a gente falou, a gente já tem que ter esse diagnóstico mais precoce para um tratamento ser melhor. A outra coisa que a gente vê também, Kleber, que é o muito medo, é aquela história de que eu não vou no médico, eu não vou procurar porque vai eu acho. Cara, mas não é melhor achar logo cedo, né, Kleber? E resolver logo do que de repente você morrer. Lembrar que quando um paciente ele tem um câncer, ele não mexe só com o paciente, ele mexe com a família toda. Então, esposo, ou a esposa, os filhos, todo mundo, quando uma pessoa tem uma doença oncológica, todo mundo está junto. Então, assim, se você não está pensando em você, pense nos seus filhos, pense na pessoa que está do seu lado, porque todo mundo sofre junto. Então, faz o seu exame, é uma coisa simples, e já veja se está tudo bem com você, porque você tem muitos anos de vida aí. A longevidade, quer dizer, a gente já sabe que a medicina trouxe muita possibilidade de a gente viver mais, mas se você vai viver com qualidade ou não, a escolha vai ser sua, né, Kleber? Olha, doutor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação e, em especial, a forma como você abordou o assunto, de uma forma direta, mas uma forma também educativa, fazendo um alerta importante para os homens e também para as mulheres, como você falou, já que o problema é muito mais abrangente que nos assistem. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Kleber, e eu fico à disposição sempre que precisar para a gente conversar sobre saúde. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o governo proíba as pessoas de usarem o dinheiro do Bolsa Família e de outros programas sociais em apostas online. As medidas cautelares contra o uso de benefícios sociais nas apostas e as publicidades infantis têm efeito imediato, mas ainda devem ser analisadas pelo conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal. As decisões foram tomadas no âmbito das discussões sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional do Comércio. A Confederação questiona a lei das bets, aponta que há pontos inconstitucionais na regulamentação que podem, por exemplo, levar a prejuízo financeiro às famílias brasileiras em razão de comportamento de alto risco dos apostadores. O Supremo tem promovido uma série de audiências públicas com órgãos federais e entidades da sociedade civil para debater a situação dos sites de aposta no Brasil. Entre os pontos discutidos estão o risco de endividamento, o vício em jogo e a possibilidade de lavagem de dinheiro com as apostas. Representantes do governo afirmaram que ainda é cedo para avaliar o impacto da regulamentação das bets, que começa a ser aplicada somente em janeiro do ano que vem. Mas já reconheceram a vulnerabilidade dos mais pobres diante dos sites de apostas. Isso porque os números revelam a magnitude desse setor e os potenciais impactos econômicos das famílias brasileiras, que podem estar destinando uma parcela significativa da sua renda para os jogos. Vamos falar de educação agora. O projeto de lei que proíbe os celulares nas escolas públicas e privadas foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O estado, então, é o primeiro do país a ter uma lei que vai impedir o uso dos aparelhos até durante os intervalos. Vamos ver. A votação foi simbólica justamente pelo consenso no assunto. A proibição deve começar a valer já no ano que vem. O projeto, de autoria da deputada Marina Elou, do partido Rede Sustentabilidade, torna proibido o uso dos aparelhos em toda a educação básica, para todas as idades. Os celulares não poderão ser usados no período de permanência dos alunos na escola, incluindo intervalos entre aulas, recreios e eventuais atividades extracurriculares. Segundo o texto, as escolas deverão criar soluções de armazenamento desses aparelhos de forma segura, sem a possibilidade de acessá-los durante o período de aulas.
para que as famílias possam se comunicar com os alunos que eventualmente usavam o celular para isso, o projeto diz que a escola deve ter canais acessíveis para a comunicação entre pais, responsáveis e a instituição de ensino. E olha só essa notícia, 2 mulheres foram condenadas, olha só isso, por torturar crianças e bebês em uma creche do Mato Grosso do Sul. Quem vai trazer mais detalhes desta história chocante é a nossa repórter, a Fabiane Dorta. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, Kleber. As condenadas são a dona da creche regular, Caroline Florenciano dos Reis Rec, de 31 anos, e uma funcionária, Mariana de Araújo Correia, de 27 anos. Elas vão responder pelos mesmos crimes: tortura, maus tratos e perigo à vida ou saúde de outra pessoa. A proprietária do local vai ficar mais tempo presa, 42 anos e 4 meses em regime fechado, e a funcionária, 21 anos, 3 meses e 7 dias no semiaberto. As duas ainda vão ter que pagar R$10 mil em multas por danos morais às vítimas que têm aí entre 0 e 7 anos de idade. Pelo menos 20 crianças e bebês teriam passado por agressões físicas e psicológicas de forma explícita, enquanto deveriam ficar sob os cuidados da dupla na creche, que chamava Cantinho da Tia Carol. As mulheres foram presas em flagrante em julho do ano passado, depois de uma ampla investigação policial que teve origem a partir do relato de uma ex-aluna que chegou ao Conselho Tutelar em forma de denúncia. Os policiais descobriram que a dona do estabelecimento agredia especialmente as crianças e bebês que não falavam, porque tinham mais dificuldades de relatar ou manifestar que estavam sendo maltratadas, e também que essas práticas serviriam para castigar e disciplinar as vítimas. Quando os pais ou responsáveis percebiam que algo estava errado, Caroline relatava que eles tinham se acidentado. As situações que aconteciam na creche são as mais diversas, desde tapas, beliscões e puxões de cabelo até a acusação de que dopavam crianças com remédios. Outros relatos são ainda mais impactantes, como de uma menina autista que teve o rosto coberto com fezes depois de defecar na calcinha, até a exposição de crianças que urinavam na roupa ou nos colchões, com uma roda de humilhação em que as demais eram obrigadas a participar, batendo palmas e proferindo xingamentos. A creche chegou a funcionar por 6 meses sem qualquer tipo de alvará. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Fabiane. E olha só, a gente continua falando de casos policiais. O bicheiro Rogério de Andrade foi transferido para o Presídio Federal do Mato Grosso do Sul. E ele foi preso no final do mês passado, na Operação Último Ato. Ele é acusado de ser o mandante da morte do rival, o Fernando Inácio. Vamos ver. Por determinação da primeira vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o contraventor Rogério de Andrade foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele deixou a penitenciária de segurança máxima Laércio Pellegrino, Bangu 1, no Complexo de Bangu, na zona oeste do Rio, nesta terça. Rogério foi preso no final do mês passado na Operação Último Ato do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro. O contraventor é acusado de ser o mandante da morte do rival, Fernando de Miranda e Ignácio, em 2020. Rogério é sobrinho de Castor de Andrade e sempre teve desavenças com Ignácio. O preso saiu de Bangu escoltado por 4 viaturas do Serviço de Operações Especiais, que é o grupamento de escolta penitenciária da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele foi levado até a base aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Lá, uma aeronave da Polícia Federal o aguardava para fazer a transferência. O avião, que também tinha agentes federais, decolou rumo ao centro-oeste do país. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Rio negou 2 pedidos de habeas corpus, impetrados pelo advogado que defende o contraventor. Olha, vamos falar de um caso polêmico que viralizou na internet. Ontem aconteceu a audiência de instrução do caso Tio Paulo, aquele mesmo, aquela história do homem que teria sido levado morto para uma agência bancária para fazer um empréstimo. O repórter Anderson Nascimento vai contar agora os detalhes direto do Rio de Janeiro. O caso de Érica Souza Vieira Nunes, acusada de estelionato e vilipêndio de cadáver,
tem gerado grande repercussão no Rio de Janeiro. A defesa, representada pela advogada Ana Clara Correia, requeriu a nulidade da denúncia do Ministério Público, argumentando que não houve representação da vítima, Paulo Roberto Braga, ou de seus familiares, nem do banco. O caso envolve a tentativa de empréstimo de R$17 mil por Érica, na presença do tio, Paulo Roberto, de 68 anos, em uma agência bancária. Durante o atendimento, foi constatado que Paulo já estava morto e o óbito foi atestado pelo SAMU. O corpo foi enviado ao IML e Érica foi acusada de estelionato por tentar o empréstimo após o óbito e de vilipêndio de cadáver pelo manuseio do corpo. A primeira audiência de instrução da 2ª Vara Criminal de Bangu ouviu testemunhas da acusação, incluindo funcionários do banco e policiais. A nova audiência foi marcada para fevereiro de 2025 e a acusada não compareceu por estar internada em clínica psiquiátrica. O caso tem gerado atenção nacional devido às circunstâncias atípicas, como a morte do idoso antes da ação no banco e o desfecho jurídico em andamento. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. Olha só, nós vamos começar com as imagens de uma câmera de segurança de uma ótica. Essa ótica fica em Porto Alegre e elas mostram uma mulher que se aproveita da distração de uma funcionária para furtar 2 óculos de sol. Vamos conferir. As câmeras de segurança de uma ótica em Porto Alegre flagraram o momento exato em que uma mulher esconde um óculos de sol quando uma funcionária não estava olhando. Em outro momento, quando a atendente tinha saído do local, a mulher pega outro óculos. Segundo o proprietário da loja, tudo aconteceu em cerca de 5 minutos. E a mulher apresentava um comportamento estranho, que chamou a atenção da atendente, que o comunicou logo que percebeu. Para ele, a desconfiança foi confirmada após revisar as câmeras, que capturaram o momento exato do furto, quando a mulher coloca 2 óculos de sol dentro da roupa. O empresário registrou o boletim de ocorrência. Ele também afirma que os furtos têm acontecido com frequência e está repensando formas de aumentar a segurança da loja. E olha só, olha que susto agora. Uma cantora, ela estava no palco se apresentando, quando de repente o notebook dela explodiu bem no meio do show. Vamos ver. Na cidade de Iguatu, Ceará, uma cena inusitada aconteceu. Jéssica Pio, uma cantora independente, se apresentava em um evento quando de repente o notebook dela explodiu. No momento da explosão, tanto ela quanto o outro músico que estava junto no palco tomaram um grande susto. A reação imediata dos dois foi correr para não se machucar, e felizmente eles não se feriram. Nas redes sociais, Jéssica está pedindo ajuda do público para poder comprar um notebook novo, já que não sobrou nada do antigo, e o objeto é necessário para continuar a se apresentar nos próximos eventos. E olha só, nos Estados Unidos, um acidente envolvendo vários carros também viralizou na internet. Sem conseguir frear por causa da neve que estava ali na pista, mais de 16 carros bateram. Vamos conferir. Um acidente trágico envolveu vários carros em Kansas City, Estados Unidos. Durante uma tempestade de neve, onde a visibilidade da estrada estava baixíssima, os motoristas foram surpreendidos com um acidente na pista e não conseguiam frear a tempo, causando um grande engavetamento. Mais de 15 veículos, entre carros e caminhões, estiveram envolvidos no acidente. É possível ver no vídeo que os freios dos automóveis não respondiam ao comando e, inevitavelmente, uma batida após a outra acontecia. Além do alto acúmulo de neve na estrada, o frio também foi um fator problemático. No momento do acidente, a temperatura no local chegava a 9 graus negativos. Infelizmente, uma pessoa morreu e outros ficaram feridos. E ainda falando dos Estados Unidos, olha só, agentes da fronteira do país acharam imigrantes dentro de uma caminhonete, mas eles não estavam ali sentados no banco, eles estavam escondidos debaixo da lataria do veículo. Olha só que imagem impressionante. O vídeo mostra o momento em que agentes da fronteira dos Estados Unidos desmontam um chassi de uma caminhonete e encontram homens escondidos. Eram imigrantes que estavam confinados na caminhonete para atravessar a fronteira de forma clandestina. Essa cena ilustra a situação a que esses passageiros se submeteram, na qual estavam em condições de perigo. De acordo com os relatórios do Departamento de Imigração dos Estados Unidos,
houve um aumento no número de pessoas que fazem travessias clandestinas e perigosas, e que os traficantes que transportam os imigrantes colocam essas pessoas em situação e condição precária, assim como as que esses homens passaram. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. E olha só, a gente vai começar, né, falando aqui da seleção brasileira, né? Isso porque amanhã tem jogo, né, Caio? O time está escalado? Amanhã tem jogo, parece que não vai ter muita mudança do último jogo que a gente assistiu da seleção, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, com a volta do Vinícius Júnior ao time titular, essa deve ser mesmo a única mudança que o Dorival vai fazer em relação ao último jogo. A seleção brasileira vai entrar em campo na quinta-feira com apenas uma diferença em relação ao time que enfrentou o Peru na última rodada das eliminatórias. Dorival confirmou que Vini Júnior vai entrar na vaga de Rodrigo, que foi cortado por lesão. Então, o Brasil entra em campo contra a Venezuela às 18 horas desta quinta-feira no Estádio Monumental de Manturim, com Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Pelo pouco tempo de treinos que Dorival teria, apenas 2 com o elenco completo, o técnico já chegou em Belém com a ideia de mexer pouco no time titular. Segundo Dorival, o momento é de valorizar e dar sequência para o que tem dado certo. Já tinha a ideia da repetição, não tive dúvidas em momento nenhum. Naturalmente que eu conto com todos eles. Falei aqui anteriormente em relação ao Paquetá e da mesma forma com a Arana, com o André, enfim, com todos aqueles que aqui estão. São jogadores de muito bom nível, jogadores que merecem todo o nosso respeito e terão as suas oportunidades, eu não tenho dúvidas disso. André, nas vezes que entrou, deu uma resposta muito positiva. Paquetá vinha tentando reencontrar o seu melhor momento e vai consegui-lo. Tudo é questão de tempo, mas os jogadores terão essa oportunidade. Porém, a definição já havia acontecido. A amarelinha viaja na tarde desta quarta em voo fretado até a Venezuela e retorna ao Brasil após a partida direto para Salvador, onde encara o Uruguai terça-feira na Arena Fonte Nova. Com 16 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação nas eliminatórias e subirá ao segundo lugar na noite de quinta em caso de vitória. Ainda falando de futebol, né? Depois da final da Copa do Brasil, que o Flamengo, todo mundo sabe, venceu o Atlético Mineiro no último domingo. Essa noite, olha só, os dois times voltam a campo para se enfrentar. Só que dessa vez pelo Brasileirão. E tem polêmica, né? Tem polêmica, Kleber. E justamente a causa dessa polêmica é aquele cara que gosta de polêmica, né? A gente tá falando do Gabigol, o craque do Flamengo, que foi afastado pela diretoria do clube depois que ele anunciou estar de saída. E claro, ele fez questão de ir para as redes sociais. As duas equipes passam por momentos parecidos no campeonato. O Flamengo não tem mais chances de título e já está classificado para a Copa Libertadores do ano que vem, por conta do título da Copa do Brasil. O Atlético também não tem mais grandes ambições no Brasileiro. Por mais que o time mineiro jogue com força máxima hoje, o objetivo da temporada é ser campeão da Libertadores no dia 30 de novembro contra o Botafogo. O personagem do jogo de hoje à noite é o Gabigol, um dos maiores ídolos do Flamengo. Após o título no domingo, o jogador anunciou que não vai continuar no rubro-negro em 2025 e fez algumas críticas à diretoria. Com essa repercussão, a diretoria afastou o atleta no jogo de hoje. Essa não é a primeira vez que isso acontece. No começo do campeonato, o camisa 99 do Flamengo negociava com o Palmeiras e também foi afastado naquele momento. Nas redes sociais, o jogador fez uma publicação e disse que no jogo de hoje vai subir a rampa do Maracanã, que é uma rampa de acesso para as arquibancadas do estádio, dando a entender que hoje fará parte da torcida. Olha, e esse jogo de hoje, né, Caio, é um jogo curioso. Além de ser o reencontro pouco tempo depois da decisão da Copa do Brasil, parece que os dois times não estão ali muito focados, dando tanta importância. Por quê? Primeiro, porque o Flamengo não tem chance mais de ser campeão brasileiro e também já está classificado para a Copa Libertadores da América do ano que vem por causa do título do último domingo. O Atlético, pelo outro lado, também não tem grandes chances aí, não almeja mais nada nesse campeonato e está com foco total na decisão da Libertadores que acontece com o Botafogo. O que a gente pode esperar do jogo de hoje à noite, Caio?
Olha, eu acredito que vai ser aquele jogo para cumprir tabela mesmo. Os dois times vão entrar despreocupados, sem muita obrigação nesse jogo. Pro Atlético um pouco mais amargo, porque vai reencontrar, né, o seu algoz, o time que te tomou o título, que a gente até falou há pouco tempo sobre isso. É um jogo que sem muita expectativa. A gente vai esperar ver aí um jogo, devido ao clássico do campeonato, um jogo pegado, mas assim, sem muitas emoções. Tá certo, e é bom lembrar que o Atlético, mesmo assim, a gente viu na reportagem, vai com o time completo, né? Vai com o time completo, vai tentar entrosar, já deixar o time preparado, porque logo menos aí a gente vai ver uma final de Libertadores. Aí sim vai valer o ano do Atlético Mineiro. Então, pra gente finalizar, tem palpite pra esse jogo de hoje, Caio? Eu acredito que vai ser 1-1, 2-2, um jogo com gols, mas sem muita preocupação dos dois lados. Eu também aposto no empate 1-1. Muito obrigado pelas informações aí do esporte, Caio. Agradeço, até mais, Kleber. Até mais, grande abraço. Bom, olha só, a gente muda de assunto agora reservou, né, para o final do jornal uma notícia para dar esperança. Olha só, pela primeira vez a visão humana foi restaurada com a substituição das células-tronco. Olha que legal, o procedimento, que teve como alvo a região da córnea, mostrou ser um sucesso em 3 pacientes. Vamos acompanhar. Uma equipe liderada pela Universidade de Osaka, no Japão, usou células-tronco pluripotentes induzidas como parte de um tratamento em pacientes com a visão comprometida por conta de um problema na córnea. Do grupo de 4 pessoas que participaram do experimento, 3 obtiveram melhorias no período de 1 ano. As evidências foram publicadas na revista científica The Lancet. Os pesquisadores reprogramaram células sanguíneas de um doador saudável para que voltassem a um estado semelhante ao embrionário. E então, as modificaram até se tornarem uma folha celular, fina e transparente, para aplicarem nas córneas acometidas com a condição. A cirurgia contou com a raspagem do tecido que cobria a córnea danificada em apenas um olho, para em seguida, a equipe aplicou as células-tronco transformadas em folhas. E, por último, implantaram uma lente de contato protetora macia. De acordo com os pesquisadores, após 2 anos de acompanhamento dos participantes, não foram observados efeitos colaterais graves provenientes do procedimento. Os eventos adversos, menores, puderam ser administrados sem problemas. Apesar do sucesso, novas pesquisas ainda devem ser feitas para obter novas evidências da segurança do procedimento. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais!